Olá, e dando continuidade então aqui às nossas aulas, finalizando a parte de uso dos pincéis, tá? Nós vamos entender o carimbo, o histórico e as ferramentas de borracha e também as ferramentas de desfoque, de nitidez, de suavização, a esponja, subexposição, superexposição, que é a dodge e a burn. E vamos começar justamente pelo pincel do histórico. Desde as primeiras aulas eu sempre falei do Ctrl Z e da importância do histórico no Photoshop, tanto que ele tem um botãozinho aqui para isso. Ele armazena tudo que foi feito dentro dessa imagem, tá? Desde a hora que eu abri, reverti e tudo mais. Então ele tem aqui alguns testes que eu já fiz com ela. Ele me traz isso automaticamente. Então eu vou até fazer o seguinte, ó. Já está revertida, tá? Então não tem problema. Eu vou pegar essa minha imagem e vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Image, Adjustments, Black and White. Beleza. Eu vou deixar ela um pouco mais. Aqui saturar um pouco mais. Aqui algumas cores e tal. Beleza. Ó, então tá lá. Vou puxar um pouco aqui os vermelhos. Então eu fiz uma alteração na minha imagem. Essa alteração fica aqui no histórico. Então o que eu faço? Eu chamo o pincel do histórico. Logicamente que aí eu vou trabalhar com o Alt colchete. Desculpa. Nossa, deu um branco aqui legal agora. Tá aqui com a ferramenta. Então, vamos lá. Ele não está me permitindo trabalhar com o que? Deixa eu ver se eu estou com a ferramenta correta. Eu estava com o histórico. Não, histórico mesmo. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho. Não sei porque que ele estava dando aquele problema. E eu vou querer que justamente aqui o meu kiwi retorne a cor original dele. Então o que eu faço? Eu venho aqui, só deixa eu... Então eu vou vir aqui com a ferramenta pincel do histórico e eu vou começar a pintar nesse kiwi. Verifico aqui se está no modo normal, se a opacidade está em 100 e eu vou passando ele aqui, ó. Claro que eu vou ter que configurar um pouco o hardness dele para que eu possa também não invadir tanto, ó, as outras áreas. Tá, mas por que ele está fazendo isso? Ele está pintando de volta? Não, não é que ele esteja pintando de volta. É que ele está eliminando a última etapa do meu histórico. E a última etapa do meu histórico foi justamente o quê? Eu trabalhar com a dessaturação. Então ele entende isso. Então isso acaba sendo uma excelente mão na roda quando você quer dar o destaque em alguma coisa. E aqui, lógico, se estiver muito na borda, o hardness está muito alto, diminui ele, ó. Deixa uns 60% que ele vai ficar um pouco mais duro e você consegue pintar numa boa. Lógico, aqui no meio você dá uma... Pode puxar um pouquinho mais, mas quando chegar aqui, também fechamos o... Aquela hora eu não sei porque que não estava funcionando o abrir e fechar o colchete ali. O Photoshop deu algum bugzinho ali, tá? E lógico, bastante zoom, bastante paciência. Mesa digitalizadora, se você tiver, vai te ajudar muito. Aqui eu estou fazendo com o mouse, então eu não liguei a minha mesa, ela está numa outra máquina, então eu acabei deixando ela lá. Mas aqui nada me impede de dar um Ctrl+, pincel menor e fazer com toda a calma o processo que eu preciso. E aí eu teria só meus dois elementos ali. Então esse pincel é muito tranquilo de ser utilizado, tá? Vou dar um revert aqui novamente. Outro pincel, pincel História da Arte, eu não gosto muito dele, tá? Ele tem algumas funções, tipo aqui, ó, do estilo, e aí ele vai dar como se fosse uma pintura mesmo na tua arte, e ele é acumulativo, tá? Ou seja, quanto mais pressionado fica o teu mouse, mais ele vai trazer o resultado final. E aí tem vários aqui que vocês podem testar. Como eu falei, uma ideia é justamente brincar com esse recurso, tá? Do pincel mais artístico, para poder estar trabalhando. Legal? Então não é uma
uma ferramenta que eu sou muito fã, não. Próxima ferramenta que a gente vai trabalhar é a questão da ferramenta carimbo. Tá? A ferramenta carimbo é uma ferramenta bacana. Aqui, lógico, a gente já viu ferramentas que eu conseguiria corrigir e tirar essas pintas aqui da formanda facilmente. Mas eu poderia usar o carimbo também. Como que o carimbo funciona? Você vai, aqui eu já tenho que estar no modo normal, eu clico numa área, tá vendo? Conforme eu ponho o mouse, ele está em preto. Se eu apertar o Alt e manter o Alt pressionado, ele faz tipo um alvo. E aí eu dou um clique. Significa o quê? Que ele capturou aquela área. Quando eu for pintar, mas já sumiu. Por quê? Se eu pressionar o mouse e deixar pressionado, olha o que ele me mostra para mim. Ele está falando, olha, eu estou pegando desta área aqui e estou colando ali. Então, por exemplo, é uma foto da formatura, de repente ela fala, já não uso mais o piercing. Clico e tiro numa boa. Tá? Eu queria tirar essa pintinha aqui também. Clico, tiro numa boa. Então, é uma ferramenta que já tem há bastante tempo. Então, o que acontece? Depois que a gente teve lá o Healing Brush, ele ajudou bastante, né? O Healing Brush fica até mais fácil de eu poder fazer isso. Eu não preciso de Alt, não preciso de nada. Mas a ideia da ferramenta carimbo é justamente isto. É você capturar áreas de um local para o outro. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui também, poderia Alt, cliquei ali e faço já a minha correção numa boa. O legal dela é que ela tem outras variações. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa corrida, as duas moças. Eu vou criar uma nova camada. Isso é uma coisa já legal. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu posso clicar aqui e já colar numa nova camada. Alt, capturei, Opa. Eu tinha que estar nessa aqui para capturar. Capturei, clico na próxima e olha lá, e ele já vai colocando para mim. Mas eu vou fazer um trabalho um pouco diferente. Eu vou criar uma nova camada. Eu vou vir com o carimbo aqui. Alt. Opa, carimbo. Alt. Só que eu já vou colocar uma opacidade menor. Vou colocar só 20%. Bem fininho. E dou um clique. E vou colocar aqui até um pouco mais para cima. E olha o que ele vai fazendo para mim. Eu vou olhar pela perna da mulher, porque se eu for olhar lá onde que eu estou pintando, eu vou ficar com mais dificuldade de acertar o que eu quero. E eu vou fazendo como se fosse uma pintura naquela parede ali. Vamos voltar lá aqui em cima. Eu poderia deixar aqui assim. Aqui eu posso até pôr um pouco mais amarelo para não ficar tão... E aí eu posso trabalhar esse hardness também, já está bem alto. E tá lá. Ele já me trouxe. E quando eu clico, eu teria daí só aquela parte lá de cima. Claro que aqui, como eu estou com 20%, nem aparece direito a imagem para mim, né? Quer ver? Vamos tirá-la daqui. Vamos criar uma nova, né? Eu acabei pintando na mesma. Acabei cobrando uma bola gigante aqui. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Em vez de 20, eu vou trabalhar com 50%. Alt. Opa, background. Capturou. Vou clicar na Layer 1 agora. E vou pintar. Então vou pegar só ali. Então agora eu tenho a moça lá, sendo colocada direitinho. Tem mais um outro recurso bacana do carimbo, que é você trabalhar com essas opções aqui do Source. Que, por exemplo, eu quero essa mesma foto aqui do pé dela, só que uma visão diferente. Então eu venho aqui, Alt, e dou um clique. Ele capturou. Vou pôr pôr dessa mesmo. Só que eu vou fazer um source para ela. Que fala, olha, eu quero que esse source tenha 90 graus. Então ele já capturou dali, Então, Alt, cliquei. E quando eu vou pintar lá o pé, como que ficou?
Eu poderia mudá-la, porque eu girei a mulher em 90 graus. Então, eu consigo ter ideia daquilo que eu quero. E ele fez ela em outra dimensão para mim. Ou até melhor, eu conseguiria fazer isso aqui bem grande, só para as pernas, assim ficarem. Então vamos lá. Então vou colocar numa nova camada. Vou chamar aqui, vou deixar em 0 mesmo. Só que agora eu vou colocar aqui com 500%. Tá, o máximo é 400, tá. Com 50%. Então eu vou dar um Alt aqui. Na cabeça dela agora. Vou clicar na próxima e ó. Tá lá. Então, quando eu apago, tá aqui, ó. Isso me permitiria que eu pudesse selecionar aqui ainda. Fazer uma seleção aqui. Ops. Chamar aqui até mesmo a ferramenta do Healing Brush, né? E pôr um pincel um pouco maior. Esse aqui, Spot Healing Brush. Eu tava com a ferramenta errada. E pronto. Ficaria só a marca no muro lá. Aqui poderia fazer um acerto até com o carimbo, né? Pegando daqui um pouco maior. Ó, Alt. Só tirar esse aqui, ó. Tá aí. Carimbo. Alt. Ó. Ah, eu tô com o Stamp. Pera aí. Ctrl Z, volta pro normal. Aí agora sim. Pronto. Alt. Ele é acumulativo. Ctrl D. E aí, mas e aqui agora? Como que ficou essa parte aqui de baixo? E aí eu já vou aproveitar a próxima ferramenta, que é Erase, que é a minha borracha. Que eu poderia fazer isso aqui numa... Opa, tá na de cima. Vamos lá para Layer 1. Pronto. Ficaria como se fosse uma pintura da corredora ali para mim. Então ele me dá essa possibilidade. Já que o carimbo aqui eu já trabalhei ele com 400%, me deu a possibilidade de fazer isso. Tá? A ferramenta borracha, até aproveitando que a gente está aqui com ela tem justamente essa função. Ela serve para apagar aquilo que está sobrando. Então, por exemplo, eu estou aqui ó, com uma imagem e ela está bloqueada. Se eu apertar a borracha aqui, ele preenche para mim com a cor do plano de fundo. É natural dele. Se eu usar a borracha com a opção de Background Eraser, aí ele já faz ao contrário. Ele apaga e deixa com fundo transparente, independente de onde eu passar. E por último, a Magic Eraser, que ela captura por cor. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu quero pegar só o que é bem amarelo, e ele já me traz aqui automaticamente, conforme eu vou clicando, ele vai apagando de acordo com os pixels que eu estou trabalhando. O mais comum é a Eraser comum mesmo, a borracha ali, tá? Ela é que é a mais utilizada de todas, beleza? Vamos dar um Ctrl 0 aqui. E agora a gente vai passar um pouco a explicar essas outras ferramentas que eu tenho aqui, que é justamente as ferramentas que são utilizadas a questão de correção, tá? Então elas me trazem isso, beleza? Então vamos dar uma entendida como elas funcionam aqui. Então vamos lá. A primeira delas é justamente a minha ferramenta Blur ou Desfoque. Então qual que é a ideia? Eu tenho que trabalhar muito com essa questão dela, que é o modo que eu quero trabalhar sendo as partes mais escuras ou claras, tá vendo? Ó? Ou usando a parte de saturação, color e luminosidade. Vou no normal primeiro, ó,
E a ideia é eu fazer isso. É eu suavizar a pele. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui, vou trabalhar com strength de 50% apenas, e eu poderia dar uma suavizada na pele da formanda. Tá? Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um revert aqui, e vamos dar só errei aqui, dar um Ctrl Z, dar um Ctrl J para duplicar a camada, e eu vou trabalhar numa cópia, e vou trabalhar com 75%. Tá? Ó. E eu vou dar uma desfocada aqui no rosto dela. Que é aquela foto meio capa de revista, bem plástica que a gente vê, né, naturalmente. Tá? Existe até um conceito hoje de não usar tanto mais esse recurso, mas assim, às vezes não dá para fugir muito, né? Então, ó, essa aqui era a pele antes, essa é a pele depois. Então o desfoque ele vem justamente com essa ideia de dar essa suavizada na pele. Depois nós temos aqui o Sharpen, que é a nitidez. Vou aumentar aqui um pouquinho. Também esse eu vou deixar um pouco mais. E eu vou dar um brilho maior no olho dela. Eu vou forçar um pouco para a gente poder ver. Ó. Ah, mas ficou demais. Tudo bem. Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos trabalhar com 50% também. E um pincel maior, já que ele é acumulativo. Ó. E vou passar um pouquinho. Só um pouquinho. Então agora, ó, eu já tenho um olho mais brilhante. Posso passar aqui também para dar um brilho no brinco dela. E ó, até no cabelo eu consigo. Se eu quiser dar uma... É claro que se eu forçar a barra, ele vai fazer aquilo ali. Ele vai dar muita nitidez. Então ele acaba atrapalhando um pouco. Mas eu vou pôr aqui um 100. O hardness está em... Tá? E vou pôr um pincel bem grandão. Ó. E vou dar uma passada aqui no cabelo. Um pouco aqui só. Tá? Mais aqui, ó. Se eu passar aqui no preto, ó, ele vai marcar, não vai ficar tão legal. Aí eu vou pro smooth, que ó, daí ele seria mais ou menos isso. Então também tem que tomar muito cuidado, certo? Essa é uma das ferramentas um pouco mais, ó, aqui ó, eu poderia ele até mexe de lugar, não é uma ferramenta que eu quero utilizar aqui no meu trabalho. Depois eu tenho aqui o Dodge, que é subexposição. Então, por exemplo, eu vou passar aqui só para ver, ó, então ele vai deixar mais claro ainda. Então, ela já tem a pele bem clara, né? Então eu posso passar isso nas partes que eu considerei que ficaram um pouco mais escuras só, certo? Então tirar um pouco da olheira dela aqui, até, ó, eu estou trabalhando nos meios tons, certo? Eu vou mudar aqui um pouco para sombras. Mas acho que meio tom aqui ainda vai cair melhor, só vou ter que diminuir um pouquinho para poder trabalhar isso. Mas ó, já mudou bastante, claro que já ficou... Tomar cuidado, mas não ficou tão artificial não, aqui só que estava um pouquinho mais, tá? E daí eu tenho o contrário, que aí, por exemplo, ó, se eu quero dar uma sobrancelha dela um pouco mais forte, eu vou usar justamente o Burn, tá? Que eu também posso dar uma passada um pouco aqui no lábio dela, só para deixar um pouquinho mais forte, tá? Vou voltar aqui e vou tirar um pouco dessa olheira dela aqui de baixo, aqui também, e aqui, ok. E por último eu teria aqui a esponja, tá? Como o próprio nome já diz. Então ó, se eu passar aqui, a esponja quase, ó, se quiser deixar mais amarelo, até fazer uma cor aqui no olho dela, vamos dizer assim, para dar um brilho diferente. É claro que aqui ficou exageradamente forçado, né? Então vamos dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. A esponja acho que não vai ter utilidade nenhuma aqui. E aí, então, o que eu fiz? Essa era a imagem original. Essa é a imagem modificada. É claro que ficou forte, ficou exagerado aqui, mas é uma das formas que eu uso para fazer esse tipo de tratamento com menos recursos. Por exemplo, vamos pegar aqui o do acne, vamos tentar fazer um tratamento completo aqui na minha modelo. Então, deixa eu analisar melhor aqui o que a gente pode estar fazendo. Então, lá, a primeira parte que eu vou fazer aqui é justamente... Olha, vou tentar usar mais as ferramentas que nós vimos hoje. Então, carimbo, que é a tecla S. Só deixa eu ver se ele está no carimbo normal. Ó, estava no clone, vamos pôr ele aqui. Alt. Alt. Ou até vamos usar a ferramenta correta, que é o Spotting Healing Brush. Então já vou
vou até reverter então. Ctrl J, vamos fazer na cópia então, né? Então Spot e Healing Brush para tirar os excessos de acnes que eu tenho aqui. Né? Ferramenta fantástica, né, gente? Beleza. Feito isto, eu vou dar uma pequena suavizada no rosto dela. Então eu vou com a minha ferramenta Blur. Em vez de 75%, eu vou diminuir para 45%. Um pincel menor. E só para dar uma leve suavizada no rosto dela. Nada exagerado. Aqui tem a mão dela, não tem problema. Evitando passar, logicamente, por cima dos olhos. Então, já tenho aqui uma pequena suavizada. O Sharpen eu não vou usar. Eu vou direto para o Dodge. Não, eu vou para o Burn e vou dar uma pequena aquecida nos lábios, no olho e na sobrancelha dela. E aqui no cabelo também. Tá? E eu vou usar um pouco do Sharpen. Deixa eu ver se não vai ficar muito exagerado. Vai detonar ela com o Sharpen. Então acho que vai ser o Burn mesmo. Não. Tinha uma que eu tinha tentado. Deixa eu ver se o que é o Dodge. Não, o Dodge ele vai suavizar mais. Acho que até dá para dar um pouco de Burn. Mas com uns 30% só. Para dar um pouco de cor aqui, ó. Nas bochechas dela aqui só. Só que acaba ficando marcado demais. Não, vamos deixar 100. Senão vai ficar coisa demais. Eu não quero... Aí. Tá aí. Então eu não preciso de muita coisa nessa foto. Ela era assim. E eu já tenho agora uma foto muito mais trabalhada. Então essas são as ferramentas de pincéis que estavam faltando nós trabalharmos aqui em nosso curso. Na próxima aula nós vamos trabalhar com com formas e com demarcadores, ok? Até a próxima.